Olá, tudo bem? Eu sou o Dito Nogueira e venho convidar você para mais uma vez estudarmos a Bíblia junto. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais do que Deus tem para nos ensinar no dia de hoje, não é verdade? E hoje nós temos um tema interessante, as chamas do inferno. E nós vamos usar como guia o nosso guia de estudo que vem com o tema para esse trimestre: vida, morte e eternidade, né? Então, nosso guia de estudo hoje vem com o tema para essa semana, né? Para essa semana, as chamas do inferno, né? E hoje nós vamos falar sobre esse título do início da semana, as chamas do inferno. Muitas pessoas, muitas crenças acreditam que existirá um fogo eterno que nunca vai se apagar, né? Que nunca vai se apagar. E as pessoas que não fizeram a vontade de Deus, que foram rebeldes para com Deus, vão ficar nesse lugar eternamente ali, né? Queimando nesse local. Então, o que a palavra de Deus vem nos trazer hoje? Que isso, apesar de ter muito protestante que acredita e até afirma essa situação na qual aqueles que não aceitaram e também é, foram rebeldes para com Deus estarão lá. Mas a Bíblia, ela separa muito bem essas duas coisas. Nós precisamos entender o que significa isso, né? Se realmente existe um lugar onde as pessoas vão ficar ali eternamente queimando ali naquele local. Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: vamos entender o que significa eternidade no sentido bíblico da palavra, né? Na Bíblia, ela tem dois fatores que nos indicam a eternidade. Primeiro, a eternidade de Deus, Deus é eterno. E segundo, a eternidade daqueles que foram criados por Deus, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Deus agora. Por que Deus é eterno? Por que a Bíblia, lá em Deuteronômio, né? Capítulo 33, perdão, Deuteronômio 33, versículo 27, fala que Deus, o eterno. Por quê? Deus, ele não depende do tempo, porque ele é o criador do tempo. Então Deus, ele não depende do tempo, porque ele independe no tempo, na verdade, né? Por quê? Ele não tem nem um início, nem um meio e nem fim. Ele é eterno. Não dá para se contabilizar o tempo de Deus. Não tem como. A gente não consegue. Eu não sei falar se Deus existe há bilhões de anos. Eu sei que posso lhe falar existe há bilhões de anos, mas eu não sei o início desse bilhões de anos, né? Então, por isso, Deus é eterno. Ele não depende do tempo, porque ele é o criador do tempo, ok? Já nós, as criaturas de Deus, temos uma eternidade finita, né? Nós temos uma eternidade finita. Mas como assim, Dito, uma eternidade finita? Por quê? Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. No Brasil, a pena para quem comete crimes hediondos é, no máximo, 30 anos de prisão, né? O cara pode ser condenado a 50, 60, 80 anos, mas ele vai ficar 30 anos. Ele pagou o crime dele e volta para a sociedade. Então, se ele é uma pessoa com 20 e poucos anos for condenado à prisão, com 50 anos ele vai sair da prisão. Ele ainda tem, né? Aparentemente, ainda está jovem, né? Mas nos Estados Unidos e em alguns outros países por o mundo afora, existe a pena perpétua, né? Que independe da sua idade. Se você for condenado com 17 anos a pena perpétua, você nunca mais vai sair da cadeia. Aliás, vai sim, morto, né? Só vai poder sair de lá morto. Ou você é condenado à pena de morte, né? Que tem lá um prazo no mínimo de 5 a 10, ou dependendo da lei do estado americano, né?
que vai levar para aquela pessoa ser condenada à morte não depende ali de vários fatores. Mas em relação à pena perpétua, você vai ficar até o final da sua vida. Mas a palavra diz perpétua, ué. Então ela é perpétua até enquanto se tem vida. A partir do momento que tem vida, deixou de ser perpétua. Assim, eu estou tentando aqui exemplificar no caso de nós que somos criaturas, que fomos criados por Deus. Nós temos o início. Eu tenho o início no momento que eu nasci e um determinado tempo eu vou morrer. Então, esse tempo, ele é contado, ele também tem uma eternidade de tempo, né? Ele tem uma eternidade de tempo. Então, nós temos que separar muito isso. Então, vamos levar isso para essas chamas do inferno. Então, nesse caso aqui, de chama, de fogo, ele dura o quê? Enquanto há o que ser consumido pelo fogo, né? Então, naquele dia, na volta de Jesus, na ressurreição do justo, que irão para o céu, viverão 1000 anos no céu, enquanto a terra será julgada, né? A terra é as pessoas que vai ser julgada aqui na... Então, passou esse 1000 anos, esses que foram julgados serão ressuscitados. E serão ressuscitados e depois serão o quê? Descerá fogo do céu e vai consumir o pecado, né? Então, todos aqueles que pecaram serão consumidos pelo fogo eterno. Então, esse fogo eterno, ele vai durar enquanto tiver algo para queimar, né? Enquanto tiver algo para queimar, ele vai durar. Mas a hora que cessou, né? No entanto, que nós temos que entender que a Bíblia fala que a terra será purificada. Então, os justos descerão dos céus, né? E morarão aqui nessa terra, pela eternidade. Então, é impossível, né? É impossível nós acharmos que a Bíblia fala que existe um fogo eterno. Depois a gente vai voltar para cá e esse fogo vai estar junto ali? Não, né? Mas, infelizmente, como eu falei no princípio, tem muitas religiões que acreditam nisso. Que existirá um grupo vivendo bem, né? Que fizeram a vontade de Deus, vai estar no local lá no paraíso, enquanto os outros estarão queimando no inferno com fogo eterno, né? Eu creio e acredito que Deus é misericordioso. Deus não teria prazer de ver pessoas queimando a eternidade. E também outros estariam gozando a eternidade enquanto outros estariam sofrendo. Se nós pararmos para imaginar, procura imaginar na sua mente você falar, né, na terceira pessoa, na segunda pessoa, o infiel vai queimar, ou o pecador vai queimar, entendeu? Agora se coloca como se essa pessoa que estivesse lá é um ente querido seu, ou pai, ou irmão, ou tio, ou tia, ou filho, ou avô, enquanto você está no lugar, né? Ou ao contrário, você lá no fogo eterno e outros lá. Pensa como isso seria desagradável para ambos os lados, né? Sei que um lado não vai gostar de saber os que foram rebeldes com Deus não gostam daqueles que foram fiéis a Deus. Isso a gente sabe. Mas pensa nos que foram fiéis a Deus, olhando e vendo aquelas pessoas sofrendo, sabendo, né, que é um parente, um irmão. Isso vai acontecer, mas não seria agradável ver eles pela eternidade passando por essa situação. Então, a lição de hoje, ela vem nos dizendo para nós que existem duas outras maneiras de eternidade. A eternidade, ela não só se aplica nesse sentido de continuidade perpétua, né? Não, ela existe por um espaço de tempo. O único que é eterno
é Deus, né? Que muito bem que está aqui em Salmos 103, versículo 7, vou ler para vocês, que diz assim, olha, 103, versículo 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, entendeu? Que tem um A aí no meio, né? Esse A, ele indica o quê? Dessa eternidade para a eternidade, a outra eternidade. Então nós vamos viver, nesse Deus, ele promove para nós essa vida, que é eterna enquanto ela durar, e nos dá a possibilidade de ter uma vida eterna que não mais irá se acabar, não terá mais fim. Você vê o que Deus te oferece? Uma eternidade infinita. Essa eternidade que vivemos, ela é finita. A partir do momento que a gente nasce e morre. Porque o Espírito que está em nós, ele pertence a Deus, ele é um Espírito eterno. Então, por isso que quando nós morremos, o nosso Espírito volta para Deus. Aquele Espírito que ele assoprou nas narinas de Adão, ele se tornou uma alma vivente, esse Espírito pertence a Deus. Isso pertence a Deus. Então, esse Espírito de eternidade volta para Deus, que depois ele vai te dar de novo, né? Então isso ele vai te dar na eternidade. E também vai dar esse Espírito também para as pessoas, para os ímpios, né? Para que eles possam ver o que eles perderam, o que eles renegaram. Então depois o fogo eterno irá consumi-los. E vai consumir até o que não tiver. Quando não tiver mais para ser consumida, a terra será toda purificada. A terra for toda purificada, ela será transformada em um novo habitat para nós, aqueles, né, que fizeram a vontade de Deus, aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador. Eu agradeço a você que até agora ficou conosco. Gostaria que você desse o seu like aí, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, colabore com o nosso trabalho, tá bom? Fique com Deus e até o próximo estudo.